De volta aqui com vocês. E aí eu estava falando sobre a quarta geração. E eu quero que vocês entendam que eu expliquei sobre o LTE puro, o LTE+, o LTE Advanced e o LTE Advanced Pro. E a gente percebeu que em cada um deles era aquele o que o 4G funciona. Eu tenho uma frequência, tá cheio ali, tá abarrotado de gente, tá acontecendo um congestionamento, ele me joga para uma outra frequência, ou ele até cria naquele momento um novo caminho de frequência para que eu possa utilizar. Existem dentro dessa banda as diversas frequências que ele trabalha, tem que entender isso. Existem ali diversas frequências já no ponto para ser utilizado. E aí ele sai distribuindo nessas frequências aí os clientes. Cada passagem dessa, o LTE+, o LTE Pro, cada uma delas a gente viu que existe uma estratégia diferente de enviar você para uma outra rede, uma outra frequência, fazer com que você utilize todas essas frequências de uma só vez. Em cada uma delas parece ser somente uma evolução e uma acabou ficando no lugar da outra. Mas não, gente. Nada disso. Cada um desses que eu expliquei, os quatro principais aí, que eu expliquei sobre o 4G, a tecnologia dos protocolos do 4G, elas existem e existem muito mais outras, dentro de cada cidade, de cada localização. Por exemplo, aqui em Teresina, nós temos 3 estratégias aqui de LTE sendo utilizada aqui internamente. Então depende muito da localização, depende da tecnologia do local. E se você tiver no seu celular conectando ali o LTE simples, puro, o 4G puro, você pode, quando chegar numa rede que tem o 4.5 ou o LTE Pro, você pode se conectar a ela com o mesmo aparelho. Ele tem esse nicho de fazer esse salteamento e acessar todas essas redes. Uma coisa que aconteceu há uns 4 anos atrás, começaram a chegar muitos celulares coreanos e chineses aqui no Brasil, e lá na China existem alguns desses protocolos LTEs que não são os mesmos que são utilizados aqui. E aí, por esse motivo, o LTE Pro Advanced, aquele 4.5, ele não trabalhava em alguns aparelhos, como era o caso do Pocophone, o Redmi também, Redmi versão 8, 7 e 8, não trabalhavam bem com o LTE, não trabalhavam com o LTE Advanced Pro. Aí com a chegada dos novos produtos, no caso a Redmi lançando sua versão 9 do seu celular, isso aí foi adicionado. Eles perceberam que tinha uma clientela aqui, esse celular chegava aqui no Brasil e tinha uma clientela que necessitava do uso desses protocolos. Então eles implementaram isso, adicionaram isso. Inclusive o Redmi versão 8, que não veio de fábrica com acesso a esse LTE Advanced Pro, foi incrementado depois através de software. Ou seja, porque perceberam que no Brasil se utilizam esses protocolos. Então, um protocolo não substitui o outro. Não é à toa que eu disse que vocês até hoje, vocês estão ali e podem conectar a uma rede do tipo Edge, segunda geração, gente, lá da segunda geração. Então você consegue ainda se conectar a ela, porque ele ainda funciona. Tem alguns que foram deixados de fora, como o TDMA, que é lá da primeira geração, analógico, não funciona mais, esses aí eles desistiram, retiraram, não utilizam mais, porque ainda mais é uma frequência que pode ser utilizada para outro protocolo. Então, conforme cada uma das tecnologias vão sendo implementada, ela vai tomando lugar de outra, mas muitas delas ainda continuam. A chegada do 5G, ela tende ainda a utilizar ainda o 4G, o Edge ainda vai funcionar por muito tempo, mas a tentativa é que com o tempo isso vá substituindo, vai retirando essas outras, a utilização dessas bandas vai sendo retirada o uso desses protocolos antigos e passem a ser utilizados os novos. Então você aí que tem um celular que pega 4G, que não pega, não funciona o 5G e pega o 4G, vocês podem ficar despreocupados ainda por alguns anos, ainda vai funcionar. Mas vai chegar uma hora que certas redes não vai mais funcionar esses protocolos. Bora voltar aqui e contar um pouquinho mais da história aqui da quarta geração do 4G. Então, pessoal, o 4G, de forma
totalitária, ela começou ali mais ou menos ali em meados de 2011, tá? Em 2011. Mas se a gente for ver, os primeiros experimentos com a utilização do CDMA, que é os primórdios do LTE, foi ali bem antes, foi em 1996, bem antes. Lá atrás mesmo, na primeira geração, já tínhamos alguma coisa vinculada ao que temos hoje no LTE. E o LTE evoluiu, chegando à tua versão LTA Pro, onde ele já tem a transmissão de dados de até mesmo chegando a 1 gigabits por segundo, ou seja, bem próxima de velocidades que a gente já experimenta, até mesmo de modo cabeado. Então são muitas velocidades muito boas, ainda não chegam ao nível do 5G, mas já são bem suficientes, muito boas. De modo geral, aqui no nosso gráfico aqui, 5G, 3G e o 4G, na passagem que a gente pode perceber. Aqui é a transição das tecnologias utilizadas, CDMA, GSM, e como elas foram utilizadas. Vocês percebem que a família GSM, ela gerou o HSPA, o Hzinho mais. E esse Hzinho mais é que gerou o LTE, junto com o que veio do CDMA, tecnologias empregadas nessa outra família, dessa outra família também. E aí, é por esse motivo, que quando você faz uma conexão H, olha lá, ó, H+, você teoricamente está ali na terceira geração. Mas o LTE Evolution utiliza-se também ainda a base do HSPA ou simplesmente o Hzinho mais. Aqui é uma cobertura, como era compreendido a cobertura total das operadoras nessa nossa planilha aqui. Ali, esse aqui é uma planilha de 2016, julho de 2016, onde mostrava que em 2016 a cobertura 4G chegava no máximo, a TIM aqui era campeã, com 55% da clientela dela conseguia ter o 4G. Sua grande maioria trabalhava ainda com GSM na população coberta. Já nesse outro aqui, que mostra municípios atendidos, a gente vê também em 2016 os municípios atendidos ali pela Vivo, 91%, Claro, 94%, TIM, 91%. E aí nessa comparação aqui dos municípios completos, utilizando em 2019, esses dados aqui estão bem desatualizados, por causa da pandemia, muitos dados ainda estão muito desatualizados, viu gente? Não foi atualizado, principalmente no caso da Oi, que a empresa Oi, vocês sabem que ela houve a falência e venda dela para as outras empresas, no caso a TIM, a Vivo, compraram ali a sua clientela. Hoje em dia, se você era usuário da Oi, eu mesmo era cliente da Oi, passei a ser hoje em dia cliente da Vivo. A Vivo comprou o lote aqui na parte do Piauí onde eu estou da Oi. Então eu acabei me transformando em cliente da Vivo por esse motivo. A gente vê que em 2016 para 2019 a quantidade da população que foi atendida de 57% para 96% com o 4G. Então a gente vê que o 4G já tem uma cobertura bem ampla a nível Brasil. Aí vocês percebem ali no finalzinho, mostrando quanto que é a cobertura de cada um. A TIM tem 89%, o Vivo 88%, Claro 84%. A menor que tinha ali, dentre essas quatro grandiosas, era a Oi, só 68%. E a totalização de todas as outras, como a Algar, Nextel, formou ali o 96%. Inclusive a venda de muita parte da Oi gerou até novas empresas aí, que está aparecendo aos poucos também. 5G, vamos falar um pouquinho do 5G. Quinta geração de conexão é focada em levar a internet banda larga com alta velocidade e conexão mais estáveis que o 4G, além de não ter necessidade de fibra óptica ou cabeamentos, além de facilitar a integração de dispositivos e da internet das coisas. O foco é ter a maior quantidade de aparelhos conectados. Vejam só isso, maior quantidade de aparelhos conectados, desde geladeiras até carros autônomos. Então o 5G melhorou a velocidade? Melhora? Sim, mas a intenção dele é aumentar o
fluxo interno, maior quantidade de aparelhos conectados. A velocidade que se espera alcançar é de cerca de 1 gigabits, a média. Para se ter uma ideia, as redes mais rápidas de 4G chegam a cerca de 45 megabits. Seu funcionamento é através de faixas de frequências mais altas da telefonia, tendo uma capacidade maior, mas com um alcance mais curto, o que obrigaria, além das antenas que fossem utilizados, módulos menores para que o sinal fosse utilizado. Então, a passagem do 4G para o 5G, ela vai diminuir o alcance, mas nesse alcance menor eu vou poder conter mais usuários, eu vou ter mais usuários. Por regra, então, eu tenho que aumentar o número de antenas existentes. As antenas que já têm instalado o 4G, a telefonia 4G, 3G, eu posso utilizar para o 5G, posso instalar os módulos 5G nelas, mas eu vou necessitar de novas antenas distribuídas por toda a cidade. E aí tem essa problemática. Se eu tenho que ter mais antenas, então quanto mais distante das cidades eu estiver, mais difícil vai ser eu ter o 5G, porque vai ter que ter várias antenas aí instaladas em todo o percurso para formar essas células menores. 5G no mundo. Agosto de 2019, a GSA identificou 296 operadores em 100 países que haviam lançado ou feito trials de 5G. Nesta data, 56 operadoras em 32 países tinham em operação comercial redes de 5G. A gente sabe que diversos países na Europa, o Japão mesmo, lançou 5G ali, começou a ter disponível comercialmente em 2017. As redes 5G devem consumir até 90% menos energia, elas são mais econômicas. Possuem velocidades de até 5 gigabits, dependendo das condições ideais, e testes chegaram a atingir até 10 gigabits. Mas em últimos testes feitos pela empresa Samsung, demonstrou que ela pode chegar até 17 gigabits, isso em laboratório, tá? Foi testado em laboratório, mas pode chegar até 17 gigabits, 17 gigabits. Como é o funcionamento? Agora bora entender, falei dessa tal das células, bora entender como é isso. Um mecanismo inteligente das antenas 5G será responsável por focalizar o sinal de rádio em vez de emiti-lo para todas as direções. A direção do foco, por sua vez, será determinada pela demanda de dispositivos que requisitarem conexão com a rede. Então, bora entender aqui primeiro, nessa primeira imagem, como é que funciona o 4G. Eu tenho ali essa minha torre principal, e essa bolinha azul, essa circular azul aí, vamos dizer que ela é uma célula, tá? Uma célula. Deram esse nome, os cientistas que deram esse nome, pois parecer como uma célula do corpo humano. Essa célula formada maior, como esse ambiente, dentro dela nós temos outras antenas, aquelas que ficam em cima de prédios, em cima de algumas torres. Essas antenas vão fazer a conexão direta aos celulares. Então quer dizer que eu tenho uma antena principal, minha antena principal, as maiores na cidade, que recebem e redistribuem para as antenas menores o meu sinal. Então tá você ali, vamos dizer que você seja esse pequeno celular, você está conectado a essa antena menor, que se comunica com a antena maior e assim por diante. Você quer conversar com uma outra pessoa que está em uma outra célula? É a mesma forma. A sua antena poderá se conectar a outra antena menor, ou se conectar à antena maior e que leva a comunicação até esse destinatário. Então é desse jeito que o 5G funciona. Cada antena é uma célula, o 4G funciona. Cada antena é uma célula e cada antena poderá se comunicar com uma outra antena, ou seja, célula a célula, ou com a antena principal. E o que nós temos de diferente no 5G? O 5G utiliza a mesma estrutura. Tá ali a antena principal, vocês estão vendo? Antena principal, eu tenho as mini antenas. Espera aí, mas tem um monte delas. É porque o alcance dessas células diminuiu. E pelo alcance diminuir, então, neste caso, é necessário ter várias antenas para se conectar. Então, essas pessoas vão ter mais pessoas conectadas, porque vai ter mais
torres menores para se conectar a essas pessoas. Mas as pessoas poderão mandar a mensagem, mandar a conexão para essa torre, que se comunicará com outras torres. Em via de base, para resumir, vai ter que ter muito mais torres, pois essas torres, além de ser menores, têm um alcance menor, mas elas vão comportar muito mais pessoas. Isso pede um investimento na construção de várias novas antenas na cidade onde estiver o 5G. Ele usa faixas de frequência mais altas de telefonia para funcionar, por isso que seu distanciamento, o seu alcance é menor. Essas faixas ficam de 3.5 GHz a pelo menos 26 GHz. Elas têm uma capacidade maior, mas como seus comprimentos de onda são menores, significa que seu alcance é mais curto. Por isso, são chamadas de ondas milimétricas e são bloqueadas mais facilmente por objetos, ou seja, se você tiver essa torre, mesmo essa antena próxima a você, ela ainda perde muito mais, ela sofre muito mais a atenuação do que o 4G. Então é muito mais fácil de perder esse sinal. Mas se a gente tiver muito mais antenas espalhadas na cidade, você vai ficar navegando, vai ficar surfando de onda em onda, ou seja, surfando de torre em torre, e assim a sua conexão não cai. De forma geral, da passagem lá do 2G até o 5G, a gente tem aquela mesma transição de tecnologias. Então a gente vê que o HSPA, que chegou ao LTE, e o LTE, todo o resumo do LTE chegou ao 5G. Então ele utiliza todas aquelas estratégias de saltar, criar nova frequência, distribuir a quantidade de entradas e quantidade de saídas de pacotes, tudo isso funciona no 5G. A diferença é que agora a gente mudou a frequência e vamos ter mais antenas. E com isso o fluxo aumenta e o nível, a quantidade, o tamanho da banda é maior. Então, pelo tamanho da banda ser maior, é assim que cabe mais pessoas e a nossa velocidade de acesso é maior. Frequências. O 5G utilizará a agregação, a alocação, a dinâmica das frequências. Então é aquele caso que eu falei agora há pouco que o 4G fazia. Você está em uma rede, está utilizando a frequência, está cheia, ele te joga para uma outra. Não só te joga, mas ele divide os seus pacotes. Então ele vai poder utilizar essa agregação de várias frequências ao mesmo tempo. Você pode estar mandando sua mensagem em várias frequências ao mesmo tempo e assim ela chega mais rápido e eu posso agregar mais pessoas a essa rede, ter mais clientes. Além das frequências atuais de 700, 800 MHz, 900, 1700 e 1800 e 1900, 2100 e 2500, todas que já são utilizadas hoje em dia com o 4G, vai ser agregadas novas faixas. Então a gente não vai deixar de utilizar as faixas que já tem do 4G. Vamos utilizar novas agora. Agora vamos utilizar o 3.5 a 28 GHz, 37 GHz, 39 GHz. Principalmente estas daqui que são as mais utilizadas para o 5G. Ainda tem livre para utilizar futuramente, caso seja necessário, a 64 até 71 GHz. Ela não foi licenciada até hoje, ela está ainda parada, ninguém usa, tá? Ela é muito alta, mas ninguém usa, mas poderá ser utilizada para o 5G. E a de 70 a 80 GHz, que já foi utilizada, no caso, pelas Forças Armadas, em estudos junto ao INPE, mas essa faixa bem aí está disponível para o 5G para futuramente ser utilizada. A utilização dessas frequências de 5G são definidas pela ITU. Ali, a partir de 2019, começou-se isso. Outro ponto que a gente tem que falar, parece até bobagem, mas a gente tem que falar sobre isso, qual o perigo da tecnologia 5G? Porque tem muita gente, escutamos muita gente falando mal do 5G, com medo do 5G. Para a saúde humana, não existe nenhum perigo do 5G para nós. Após a pandemia do coronavírus, notícias falsas contra o 5G se espalharam nas redes sociais. Segundo essa teoria da conspiração, o coronavírus seria resultado da exposição dos seres humanos a frequências dessa rede de telefonia.
a fake news já foi desacreditada. O biomédico Renato Sabatini, um dos fundadores da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, reforça que o 5G é inofensivo, porque todas as faixas de radiofrequência são do tipo não ionizante, ou seja, não tem potência suficiente para quebrar as relações moleculares. Fora que a potência do 5G ela é bem maior do que o 4G, então a possibilidade de efeito sobre a saúde, que já não existia, agora ainda é menor. Então, se o 5G fizesse mal pelo uso dessa frequência, o 4G ela é muito mais forte. Tanto que eu estou falando aqui para vocês que a gente vai ter que colocar mais antenas para conseguir distribuir o 5G. Então, se o 4G é mais forte e não nos fez mal, então o 5G também não nos faz mal. Outra coisa, também falaram muito questão de quanto à vacina, tinha relação com o 5G, nada disso, gente. Só aquela chuva de fake news aí que nesses últimos anos apareceram aí, a gente tem que se desviar disso à torta e à direita. Como funciona o 5G na internet das coisas, usando o IoT? Uma das certezas é que a aplicação em carros autônomos, há testes em várias partes do mundo, como os carros, ônibus e até caminhões. E isso vai diminuir, com certeza, o trânsito e até mesmo a questão sobre acidentes. Outro sonho próximo de se tornar realidade é a casa conectada. Por exemplo, antes mesmo de você chegar, o ar-condicionado pode ser acionado para deixar o ambiente agradável, o forno ligar e começar a esquentar sua comida, e a TV e luzes e som começarem a funcionar assim que você entrar. Então, a gente tem que entender o seguinte. Vou fazer um breve resumo aqui do que aconteceu com o 5G. O 5G ele foi criado, foi pensado, os primeiros passos dele foi ali em meados de 2011. Em 2011 começou-se esse estudo. Alguns países começaram a implantá-lo a partir de 2017, como o caso da Ásia, o caso do Japão, começaram a implantar isso em 2017. Mas por que demorou tanto? Primeiro ponto, demorou-se tanto porque viu-se que a faixa utilizada do 5G, a frequência que deve ser utilizada na estratégia do 5G, é a mesma frequência utilizada por algumas TVs, no caso da banda C. Então a gente tinha que ver países que utilizam a banda C, que utilizam a mesma frequência, e se isso causaria alguma interferência, e se possivelmente deveria se reutilizar a banda C somente para o 5G. Outro ponto também que foi muito discutido é porque alguns aviões, como no caso os Boeings, eles utilizam da frequência 3.5 GHz, que era a mesma frequência, é a mesma frequência que o 5G. Então poderia haver alguma interferência com os aparelhos do avião e poderia gerar algum acidente. Por esse motivo, houve um estudo maior quanto a isso. Então a maior passo, a maior dificuldade na utilização do 5G, sem dúvida nenhuma, foi a decisão de quais as frequências que poderia ser utilizado. O estudo do uso do 5G já estava bem definido, mas o uso da frequência, qual seria a melhor frequência, qual seria a estratégia de levar essas antenas da melhor forma possível, quais seriam os locais que essas antenas poderiam estar. Essas antenas podem estar em cima somente de prédios, são antenas gigantes, são antenas que podem comportar em cima de postes. Então tudo isso foi vistoriado, foi pensado antes de chegarmos ao que temos hoje em dia. Para vocês terem uma ideia, já existe uma transição para a sexta geração, já existe um estudo para um protocolo da sexta geração, que isso é para ser feito até meados de 2030. A sexta geração, o 6G, chegar a esse nível. Mas, por enquanto, ainda é só uma ideia, ainda é só um estudo. Mas o 5G levou essa faixa aí de pelo menos quase 10 anos em si, 10 anos para nascer e ser implantado como aqui no Brasil, foi justamente pela a burocracia no uso, na decisão de uso das frequências dentro desse mundo da radiofrequência. Então, pessoal, voltando aqui, e o 5G na indústria? Bora pensar o 5G na indústria. A indústria será bastante impactada. As máquinas gigantes das fábricas conectadas à internet sem fio se tornarão muito mais eficientes
tanto para mandar dados e apontar problemas, quanto para mudar de lugar, sem precisar desconectar e reconectar toda a infraestrutura de cabos. A gente pode pensar o seguinte: todo maquinário que funciona de alguma forma com redes e sensores, eles estão conectados numa rede sem fio, algo como o Wi-Fi. Se formos conectar utilizando 5G, que não seria uma rede interna, então esse maquinário pode ser movimentado de qualquer forma. A gente pode movimentar porque está dentro daquela área de cobertura. Então isso vai facilitar muito a vida desses maquinários, a vida dessas pessoas que utilizam esses maquinários dentro das indústrias, dentro de empresas. O 5G e a banda C. Essa polêmica aí eu já cheguei a comentar aqui, falei um pouco sobre isso. Então, tanto o 5G quanto as antenas parabólicas funcionam na banda C. Esse mesmo uso de faixa de frequência causa interferência no sinal de TV. Isso vai obrigar os usuários a substituírem os seus equipamentos e utilizarem o kit banda KU. O sinal de TV captado pelas antenas parabólicas aqui no país operam na banda C, utilizando as frequências que vão ali, isso já falei em aulas anteriores, 3.7 GHz até 6.45 GHz. A rede 5G também utiliza a banda C, essa mesma frequência, bem próxima à frequência 3.5. Essa proximidade causa essa interferência, tanto na imagem quanto no som dos televisores. Então a gente pode pensar da seguinte forma, que o 5G ele não seria afetado pelas TVs, ele não seria afetado pela banda C, porque ele serve para transição de dados. Haveria uma faixa de interferência? Bem provável que sim, na decodificação, mas seria mínima quanto a isso. A maior interferência é causada em som e imagem das TVs. Então, se já existe uma banda, existe a banda KU, que tem ali, no uso dessa frequência, uma imagem já de alta resolução, chegando até mesmo 4K, e aí é nesse ponto aí que decidiram fazer essa mudança. Passar a banda C, eliminar a banda C no uso de televisão e que a banda C seja somente para o uso dessa parte dessa frequência, da radiofrequência, seja utilizada somente pelo 5G. E o leilão do 5G no Brasil, como ocorreu isso? O leilão passa para a exploração e oferta do 5G no Brasil aconteceu em novembro de 2021 e definiu quais empresas poderiam levar internet móvel de última geração aos brasileiros. Ao todo, essa negociação rendeu 46,790 bilhões. Foi considerado o maior leilão de faixas de frequência da história do país. A venda de faixas como 3G rendeu 7 bilhões, o 4G 12 bilhões. Privatização da Telebrás, a empresa que tinha o controle sobre a telefonia aqui no Brasil, foi de 22 bilhões, uma baratela, né? Vendeu até baratinho ela. E aí, só o leilão das faixas para uso, e não foram todas, hein? Não foram todas as faixas. Vocês viram lá que tem faixas que vão ali de 70 até 80 GHz que não foi ainda vendido. Tá lá, tá guardadinha. No dia que precisar, a gente faz um novo leilão e tira mais uma graninha aí, vendendo. E aí foram vendidas só algumas faixas e essas faixas foram utilizadas de alguns modos. O 5G foi dividido em faixas de frequência. A gente dividiu 4 faixas principais, onde tinha 3.7 GHz em diâmetro de capacidade espectral, 400 MHz até 3.5, 20 MHz 700, 90 MHz 2.3 e 3.26 GHz no 26 GHz. Cada uma dessas faixas vai ser utilizada da seguinte forma. O 700 GHz ele servirá para melhorar a cobertura do 4G e futuramente distribuir o 5G. A gente sabe que o 4G ele está ali, já falei isso hoje, entre 800 até 1.800 MHz. Aumentou-se um pedacinho dessa banda, o de 700 MHz, para o uso do 4G. Isso quer dizer que, mesmo que você diga assim, meu celular não pega 5G,
Então esse negócio de 5G chegar não é para mim, isso aí é para outra pessoa. Para mim não melhorou. Melhorou sim, porque essa banda do 4G aumentou a sua faixa e aí como tem aquela estratégia do 4G de saltear, dividir em frequências, ele terá agora uma banda maior para dividir isso. Isso quer dizer que o congestionamento dentro da rede 4G irá diminuir, vai melhorar com isso aquela frequência. Ó, Cristalândia aí está dizendo que está gostando muito da aula. Perfeito, gente. É isso aí. Presta atenção nisso aí, que isso tudo aqui vai servir muito mesmo na nossa vida. Valeu! E aí o segundo lote aqui, gente. O que foi o segundo lote? 2.3 GHz. Servirá para melhorar a cobertura do 4G e futuramente distribuir o 5G. Espera aí, já tinha dado um pedacinho, agora deu mais um pedaço aqui para o 4G também. Mais um pedacinho ali para o 4G. Eu digo até mais, essa faixa aqui do 2.3, ela é o que é chamado de 5G mesclado. Nesse 5G mesclado, a faixa, se o seu celular está funcionando em 5G, você tem um celular de 5G, e percebeu-se que as antenas que você está navegando, digamos que são poucas antenas, né, ainda estão instalando, você está andando ali e aí você vai perder a sua conexão de 5G. Ele transita para a faixa de 2.3 GHz utilizando o 4G. Então vai ser uma faixa mais livre que você, para tentar, digamos assim, para que você não perceba que houve uma queda tão brusca assim da passagem do 5G para o 4G. Mas futuramente é para se transformar, quando tiver tudo cheio de antena para tudo que é lado, aí é para transformar tudo em 5G. A outra faixa, 3.5, essa daqui, a danadinha que destruiu a banda C, ela serve para quê? 5G puro. É aí que vai estar o 5G puro. Quem comprou um celular que pega 5G vai estar nessa faixa aí conectado aí. Essa daí vai ser a principal para ele. E por último, o último pedacinho, o último lote que foi vendido, o de 26 GHz, também servirá para o 5G puro. E esse vai ser voltado para a banda larga fixa. Banda larga fixa, Rildo? Então no caso, você, na sua casa, quer ter uma conexão de internet? Alguns provedores, gente, daqui a pouco vai aparecer, provedor dizendo que pode instalar na tua casa um access point que pega 5G. Aí você, mas espera aí, mas não é só para celular? Não, não é só para celular não, meu amigo. Na tua casa vai ter acesso também desse 5G em alta velocidade, mais rápido do que você estando na sua rede aí cabeada. Então também tem uma parte dessa banda que ficou para esse uso. Até o momento, 67 modelos de celulares foram homologados pela Anatel. A gente já tem aí, e a cada dia isso vai aumentando. É bem provável que agora, se você for buscar, isso aqui foi feito na semana passada, talvez já tenha até outros modelos homologados. Todo o tempo vai aparecendo as diversas fabricantes, iPhone, Xiaomi, Motorola, Samsung, sempre estão ali a procurar. Uma dica que eu gosto de dar para vocês, eu posso dar para vocês, e o do 5G é caro, né? O celular de 5G tá caro, gente, tá caro, não vou mentir. São os modelos de celulares mais novos, tudo bonitão, e aí é tudo top de linha, e aí o resultado é caro. Mas existem algumas empresas, como no caso da Positivo e da Realme, que está lançando aí celulares que começam a partir de R$600. Ah, mas esse celular é muito bom? Também não espere milagre, né, gente? Mas ele pega sim essa conexão 5G. Então já começa a chegar a nova geração de celulares até mais baratos com a entrada do 5G também. Estações rádio base. Então essas várias antenas aí que o 5G vai estar chegando, vai ter que ser instalada, essas deverão ser instaladas como? Existe uma documentação? Existe sim. O documento que tem as melhores práticas para isso, ele foi escrito pelas instituições. Isso foi realizado através de um convênio dentro de Londres, Sydney, Paris, Barcelona, essas várias se reuniram para assinar e aprovar essa certificação sobre o uso destas antenas. Como é o funcionamento dessas antenas? Elas poderão estar ali de forma tripartida em postes de luz.
Então a intenção inicial é que se utilize essas novas antenas, as antenas anteriores, com as antenas 5G, utilize-se as torres em cima de prédios e se utilize também futuramente em postes de luz. Então, nos postes de luz que passam perto da sua casa, poderão ter futuramente essa anteninha bem aí, ó, colocada, uma anteninha de 5G. No dia que vocês verem fazendo a instalação desse tipo de aparelho nos postes de luz, pode ter certeza que ali é uma anteninha de 5G que está chegando. É uma estação rádio base. Aqui, nessa imagem, mostra principalmente que a instalação dessas estações rádio base só tem que tomar cuidado com como esconder a sombra dela. Se ela ficar muito no topo de um prédio, o próprio prédio, como vocês estão percebendo nessa imagem, ele acaba gerando uma sombra, fazendo com que a pessoa que esteja mais próxima desse prédio não consiga acessar essa antena. Por esse motivo é que eles estão tentando distribuir essas antenas em postes por toda a cidade. Poderá ser utilizado também nas antenas anteriores, as antenas que já existem, as grandes torres, só lembrando que deverá existir uma distância entre elas, respeitar uma distância entre elas, 4G, 3G, antenas agrícola, antenas de comunicação de radiofrequência, todas elas deverão estar ali, uma certa divisão ali, em uma certa posição. Vou trazer aqui para vocês uma dica. Nessa dica aqui, gente, eu quero que vocês saibam, vocês já se perguntaram quais são as antenas de telefonia que tem na sua cidade? Será que na sua cidade já tem uma boa cobertura de antenas? Será que na sua cidade está com várias antenas aí, várias operadoras? Bora ver isso. Existe algum serviço que faz isso? Existe. O chamado desse é lá na Anatel, sistemas.anatel.gov.br. Nesse site, lá, a Anatel, ela vai conseguir te mostrar na sua cidade aí quais as antenas que estão homologadas. Você vai nesse endereço, chegando lá nesse endereço sistemas.anatel.gov.br, você vai colocar ali o nome da sua cidade para fazer uma busca. Vocês estão vendo esse mapa aí, é São Paulo. Ele vai buscar através de um mapa muito próximo ao Google Maps, vai mostrar a tua localização e através disso é que a gente vai encontrar as antenas. Opa. Coloquei o nome, no caso aqui eu fiz a busca como Teresina. E aí lá no cantinho, deixa eu voltar aqui para vocês verem. Nesse cantinho aqui, ó, tem um botãozinho escondido, um menu escondido. E aí nesse botãozinho você vai ali e faz o filtro, a configuração. Se eu escolher aqui, eu vou escolher, no caso da minha configuração, eu escolhi todas as operadoras. Mas você pode sair buscando as operadoras que têm torres somente com 3G, com 2G. Ele vai te mostrar todas essas informações. Eu quis que aparecesse todos. No site, por enquanto, ainda não tem informações do 5G. Isso deverá ser atualizado ainda. Não tem nada de 5G, mas a gente consegue ver as localizações de torres, onde poderá ser utilizado futuramente até pelo 5G. Então está aí o mapa de Teresina, eu configurei o filtro, e aí o que ele me mostra, olha aí, onde tem cada uma dessas bolinhas, é mostrando onde tem cada uma das antenas das devidas operadoras. Está ali as azulzinhas, as TIMs, Vivo, Claro, fazendo toda ali a incrementação em cima da cidade de Teresina. Então até você consegue perceber o seguinte, minha nossa, eu moro aqui na Vila Bandeirante, na cidadezinha próxima aqui, Timon, e só tem uma torrezinha ali próxima da Vivo. Então a conexão de internet celular lá nessa Vila Bandeirante não deve ser boa. Então é desse modo que a gente acaba percebendo isso. E percebam que não tem local nenhum aí, nada relacionado a Oi, as empresas Oi. Por quê? Porque foi passado para as outras empresas. Foi passado aí para as outras empresas as localizações aí, as antenas foram sediadas para outras. Outra coisa que eu quero falar para vocês é a questão dos servidores. Deixa eu passar aqui. Servidor. Um celular, ele atende como cliente na arquitetura, cliente-servidor. Por quê? Você está ali a acessar de uma máquina, acessa um serviço, como no caso de um site, você acessa os arquivos que estão lá no site, então você está
acessando uma arquitetura do tipo cliente-servidor. Nessa arquitetura cliente-servidor para um celular, é da mesma forma que a gente vê no computador. Lá tem a base de dados e no seu computador, no seu celular, na sua aplicação, no seu celular, ele vai se abastecer com os dados que vai vir daquele servidor. Então, ele vai alimentar esse serviço deste modo. E aí, a gente tem que lembrar o seguinte, que dentro do celular, nesse acesso, existem os métodos de encaminhamento. Bora ver aqui os métodos de encaminhamento. Ele poderá ser síncrono e assíncrono. Vamos lembrar o seguinte, gente. Síncrono, ele tem que ter uma conexão direta. É uma conexão direta. É algo como você no seu WhatsApp, você só conversa com as pessoas se tiver conexão. Então, ele é alimentado a todo tempo. Desse modo, você está aqui o seu celular, e aí você se conecta, solicita o armazenamento, pede, e aí o seu celular vai ser alimentado com estes dados. Já do modo assíncrono, aqui, vamos para a imagem logo, do modo assíncrono, seria algo como você tem uma aplicação, o próprio WhatsApp, você escreve uma mensagem e você não está online. Quando você colocar-se online, é que ele vai enviar o dado para o servidor. E da mesma forma do servidor, virá as mensagens para o seu celular. No próximo aula a gente vai falar um pouco mais sobre esse tipo de conexão, a conexão de dados. A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. E esse é chamado de método de armazenamento e encaminhamento. Você escreve algo no teu WhatsApp, ele fica ali armazenado e ele só vai ser encaminhado adiante quando você enviar, quando você clicar, quando você conectar. Conexão perdida? Não envia. Se a conexão ficar estabelecida, aquilo que foi escrito será enviado logo adiante. E aí você vai conseguir enviar os dados daquela aplicação. Pessoal, na aula de hoje eu utilizei algumas referências, principalmente pesquisas em cima do 5G. Tem muita coisa nova, principalmente buscando os documentos da I3E. Muita coisa em inglês. Tá aí as referências para quem quiser depois fazer uma busca. E vou deixando para vocês uma dica de cinema ou dica de um documentário. Grandes Invenções, Telecomunicações. Foi um documentário feito pela Discovery Channel em 2008, que fala principalmente do uso dessas antenas, a instalação dessas antenas, a criação dessas antenas de dispositivos móveis, como foi a passagem disso. Vai mostrar um pouquinho, vai falar um pouquinho sobre como essas instalações dessas antenas são feitas, quais são os tipos de antenas existentes. É bem interessante, fácil de encontrar, tem lá no Dailymotion ou até mesmo no YouTube. Pessoal, vou agradecendo a cada um de vocês que ficou esse tempo aqui comigo, prestando atenção nessa aula maravilhosa, e a gente se encontra na semana que vem, na nossa próxima aula. Até mais!